Olá pessoal, vamos começar mais um comitê on-chain da Omega Digital Assets. No panorama macro, essa semana está mais fraco de notícia. O que eu consegui achar de mais relevante foi a inflação na Alemanha, que é esperada em 2,2%, né? A inflação vem caindo também na Europa, na Alemanha principalmente. Então isso é bom no geral, né, macroeconomicamente. Foi a notícia mais importante que eu achei no macro. E já agora entrando direto no universo cripto, algumas notícias muito interessantes, muito importantes essa semana, e também peguei um pouquinho de semana passada aí, como a gente não fez o on-chain por motivos comerciais, a gente vai atualizar. Bom, primeiro os ETFs estão voltando a comprar, né, depois de bastantes dias ali seguidos de net flows negativos. Agora a gente está voltando a ver net flows positivos. Então a gente teve aí no dia de ontem 130 milhões de net flow positivo, marcando o maior influxo, né, nas últimas 3 semanas, o que dá um ânimo aí para a nossa tese bullish no mercado. É importante acompanhar os dados dos ETFs, né? Apesar do volume ter caído bastante depois do lançamento, o que é normal, né? O Bitcoin subiu muito e tal, já teve aquela euforia toda, já ficou precificado, mas os volumes estão começando a voltar aí com bastante força. Então, reforça, né? Reitera a nossa tese bullish, que está intacta até o momento. A Circle ganhou uma licença, achei bem legal essa notícia, para emitir o USDC e o euro, né, em formato da Circle digital na União Europeia sob a regulação MiCA. Então, o primeiro grande passo aí para, de fato, as stablecoins serem usadas de forma legal aí. Então, parabéns para a Circle, né, a Circle que sempre se posicionou para o mercado e agora conseguiu essa licença aí, bem legal essa notícia. Vamos ver como a Tether vai reagir, né? Assim, hoje ainda a Circle tem uma dominância muito menor do que a da USDT, e o USDT não tem nenhum tipo de regulação, né, dessa maneira. Então, vamos ver como isso vai impactar aí. Eu acredito que não vai mexer muito na dominância, mas é muito bom para a Circle aí, que está colocando seu produto de forma regulada aí na toda a União Europeia. Então, como eu disse um pouco antes, analistas... bom, se você pegar historicamente, julho é um mês muito bom para o Bitcoin. Eu acho que com uma média de retorno, se pegar todos os julhos, né, desde 2010, é uma média de retorno de 11, alguma coisa por cento. Então a gente pode estar esperando aí um mês positivo, né, o que me surpreenderia muito se a gente começasse a cair mais do que o mercado já caiu. Então, contar com essa sazonalidade também. A gente teve, na verdade, essa notícia aqui eu não ia colocar porque eu coloquei ela individual aqui, ó. A gente teve a 21 Shares e a VanEck fazendo pedidos de spot, de ETF spot de Solana nos Estados Unidos. Cara, isso para mim mostra algumas coisas. Primeiro, os institucionais estão olhando totalmente para cripto, eles querem cada vez mais ampliar o leque de produtos de cripto para os seus clientes. Então, depois da aprovação do Bitcoin, já veio rapidamente aí a aprovação dos ETFs de Ethereum, que devem começar a ser negociados em breve, nessa semana ainda. E agora eles já estão olhando, eles estão descendo ali o CoinMarketCap, né? Assim, olhando as principais criptos, claro, né? E Solana vai se beneficiar muito, dado que Solana é 20 vezes menor que Bitcoin e umas 8 ou 6 vezes menor que Ethereum. Então, se a gente tiver um interesse institucional, pode ser uma baita de um catalisador aí para o token Sol, né? Tanto a 21 Shares quanto a VanEck, aqui tá a notícia, fizeram pedidos. Primeiro foi a VanEck, a Solana até chegou a subir 10% no dia com essa notícia, mas eu acho que a gente ainda tem desafios aí para aprovação desses ETFs. Primeiro porque Sol não tem nenhum tipo de produto institucional, né, tanto futuros, por exemplo, não tem Sol na CME, né, Bitcoin e Ethereum já tinha antes dos ETFs, com certeza a SEC olha para isso, para aprovar, né. E no processo, outra coisa positiva é a descrição de Solana, né, nesse pedido entra como commodity também. Então, bem bacana aí esse novo passo que os institucionais estão dando aí para dentro do mercado, né, cara?
Aqui a Robinhood, sua notícia de hoje, pediu, né, quer dizer, isso é até um rumor, né, mas assim, está vislumbrando listar futuros de cripto na sua plataforma. Se isso acontecer, seria muito bom, porque traria bastante liquidez, né? A Robinhood é uma gigante aí nos Estados Unidos. Bom, e aqui a notícia, eu acho que a gente vai ver isso no on-chain, mas eu acho que o que está levando o Bitcoin a cair é o governo alemão tá vendendo muito Bitcoin. Nessa semana, eles moveram 3.820 Bitcoins para as exchanges, né? Isso também é uma notícia de hoje, fazendo com que, né, esse movimento para as exchanges seja para realizar a venda, né? Então, acho que essa é a grande razão, porque a gente vai ver que houve um aumento, né, no percentual. Então, deixa eu mover logo aqui para os indicadores. Antes disso, a gente vai fazer uma análise técnica rapidinho do Bitcoin. Bom, gráfico diário aqui, abaixo dessas linhas vermelhas, cara, a gente ativa o modo bear. Isso aqui, pô, certamente não é o que a gente quer ver, o Bitcoin perder 60, 58 mil dólares. Na verdade, a gente quer ver o Bitcoin segurar isso aqui e romper essa região de 64 e, mais precisamente, romper 67.300, que eu acho que é o grande ponto aqui. A gente consegue ver que tem um order block interessante aqui, que era suporte, virou resistência, o preço afundou. Se a gente voltar aqui para cima, aí grande probabilidade da gente ver novas máximas. O Bitcoin estava trabalhando nesse canal, rompeu, ficou com suporte em cima por um bom tempo, não aguentou, agora veio achar um suporte na linha mediana do canal e bom, nessa linha de suporte anterior. É o que a gente espera que segure, né, para reforçar a nossa tese. Caso o Bitcoin perca isso aqui, cara, a gente tem 58 e mais ou menos 58.900 para segurar. Se não, bom, aí vai ficar mais longe a nossa tese bullish e a gente pode começar a ver um bear market aí no horizonte. Mas até então, né, tudo segurando. E se a gente olhar Nasdaq, SP500, assim, os mercados estão fortíssimos, cara. Nasdaq está batendo 20 mil pontos, SP500 5.508. Então, assim, não vejo muita razão para o Bitcoin estar nessa situação, cara. Assim, acho que tá havendo uma descorrelação aí. Em algum momento eu vou ver esse capital de Nasdaq entrando de novo no mercado, e acho que muito em breve. Então, a nossa tese bullish eu acho que está com mais probabilidade. Rapidamente, antes do on-chain, dados mercadológicos, cara, as taxas de funding estão muito positivas, né? Assim, eu digo positiva em questão de o mercado não está extremamente alavancado, né? Assim, as taxas de funding estão neutras e nesse aspecto isso é positivo, né? Assim, não vejo nenhuma discrepância nas taxas de financiamento, tanto para cima quanto para baixo. Acho que nenhuma moeda está tão short ou tão long. Aqui a gente consegue ver que FET tá com exagero aqui de funding negativo, ou seja, muito short em FET, né? Mas assim, a única que eu consigo ver uma discrepância maior das maiores aqui que a gente está acompanhando, e a gente vai ver que a performance das moedas de inteligência artificial tem sido abaixo. Eu acho que é normal nesse último mês, né, a gente pegar aqui, as L1 estão com uma performance melhor, seguraram bastante, então a nossa carteira conseguiu ficar boa, a gente está bastante alocado em L1. Meme coins, cara, tá, apesar de ser um setor muito louco, né, tá segurando bem. DeFi, L2, e a gente vê aqui que as moedas de inteligência artificial estão com uma performance abaixo de 10% no último mês, tá? Isso aqui é o período de um mês. Então, por isso que a gente está vendo esse pessimismo aí em FET, como eu mostrei, e outras também. Mas eu acho que é um termômetro de sentimento também, porque as moedas de inteligência artificial foram as que melhor performaram no ano passado e esse ano. Então, isso pode indicar até um sentimento extremo aí de negativo do mercado como um todo, e a gente tem uma mudança, uma recuperação em breve, né? Quando o mercado tende a ficar muito pessimista, as coisas mudam e o contrário também é verdadeiro. Então, é interessante a gente acompanhar isso. O volume. Cara, volume, assim, alguns dias com alguns picos, assim, outros não. Agora a gente vê que o volume está retornando mais nesse mês, agora nesse início de mês, que é um início promissor para a nossa tese bullish. Então, acompanhar isso também. E o Open Interest,
o que é saudável, no período de um mês aí ele vem caindo, né? O mercado caindo, a gente estava com uma taxa muito positiva, um prêmio positivo, indicando mais longos que short no mercado. Então, com a queda do mercado, faz com que o Open Interest dê uma diminuída, né? Então, realmente isso é bom. Para isso, a gente também tem que ver como o mercado vai se comportar daqui para frente. Agora entrando nos indicadores on-chain, aquela notícia da Alemanha está totalmente correlacionada com isso aqui. Ó. A gente teve um aumento no percentual de bitcoins em exchange. A gente chegou quase a 9%, cara, que é o all-time low de 8 anos. Só que a gente teve um aumento bem forte. Então isso pode ter sido o governo alemão aí depositando nas exchanges e vendendo. Eu procurei ver se eram os mineradores. Os mineradores também contribuíram para esse movimento, mas não com tanta força, a gente vai ver. E o que está positivo é a quantidade de Ethereum que está saindo, está caindo, né? Isso pode ser também Bitcoin virando altcoin, então acho que são esses três fatores, né? Bitcoin virando Ethereum e outras moedas, o governo alemão depositando Bitcoin para venda e mineradores depositando aí Bitcoin nas exchanges, tá? A gente vai ver tudo isso aí. O Ethereum puxando esse número para baixo, né? Assim, o que está puxando esse número para baixo, ou seja, o saldo de Ether nas exchanges, é o aumento de ETH em staking. A gente vê toda semana essa curva só aumentando, cara. Agora a gente está em quase 48 milhões, a última vez 47, né? Quase 48, mas esse número aqui é 47 milhões. A última vez que a gente viu há 2 semanas atrás, estava em 45, então a gente teve aí quase 2 milhões de Ethers sendo destinados a staking nas últimas 2 semanas. Então a velocidade disso aqui está muito, muito boa, está muito interessante, o que causa uma escassez aí do Ether e aumenta a segurança da rede, né, dado que isso... Então, aí eu comecei a ver quais razões para esse aumento de Bitcoin nas exchanges, né, que é um movimento atípico do que a gente vem vendo durante todo esse ano passado, né, cara. Aqui, cara, você vê, as baleias não foram os responsáveis por isso. A gente está vendo aqui que o saldo depósito de baleias está tímido. A gente até teve alguma coisa aqui, que foi uma parte da contribuição, mas não foi isso que causou. Então, isso pode ter sido para flipar em outras moedas, Ethereum e etc. A gente vê que os mineradores moveram também aqui do início, do meio do mês de junho, olha, tiveram um aumento no volume que eles mandam da carteira deles para as exchanges. Então aqui, ó, tá vendo? Exatamente aqui a gente teve um grande aumento. Então isso também tá naquela conta ali. E isso aí eu fui investigar por quê, né? Na verdade, esse aumento dos mineradores foi relevante, mas simplesmente porque a hash rate está em topo histórico. Então isso causa o preço, né, o custo de minerar mais caro. E o preço do Bitcoin não está se movendo muito, então isso diminui a margem, então os mineradores menores começam a ficar no prejuízo, etc. Tudo isso que a gente já sabe. Então esse gráfico aqui é bem interessante. Essa linha horizontal, ou seja, é 100% do supply minerado. Ou seja, se essas barras azuis estão acima dessa linha de 100%, indica que os mineradores estão vendendo... ou seja, eles estão vendendo mais do que está sendo minerado ali para eles, né? Eles estão mandando mais Bitcoin para as corretoras do que retendo. Quando a linha está abaixo é que eles estão retendo. Então a gente vê que de maio para cá, ó, maio a curva estava assim neutra, as barras estavam neutras. De maio para cá, os mineradores começaram a vender muito Bitcoin. Foi isso que também causou essa queda aí no mercado, né? Essa oferta dos mineradores acaba sendo significativa, junto com o governo alemão, que eu acho que foi um grande player aí nesse movimento on-chain, e também as baleias, mas com menor participação. Então essas 3 causas aí que eu vi que podem ter gerado esse aumento. E a gente vê aqui que nesse dia, cara, de ontem, os mineradores mandaram muito Bitcoin para as exchanges, ou seja, isso aqui é a net position change, ou seja, a posição líquida entre a carteira deles e o que eles mandam para as exchanges. Se esse número se essas barras estão vermelhas, ou seja, negativo, a diferença líquida está negativa, indica que eles estão mandando mais do que recebendo, né? Mandando mais Bitcoin para as exchanges do que eles estão minerando. Então tudo isso corroborou com o que a gente analisou. E cara, para encerrar aqui, um gráfico que a gente veio... O último on-chain que a gente falou sobre isso, né,
da situação do Ethereum depois do upgrade, né, depois do Duncan upgrade, que diminuiu as taxas tanto nas L2 quanto na L1, na principal do Ethereum. Isso fez com que a usabilidade da rede, né, mantendo-se estável ali, isso diminuiu a geração de taxa e também diminuiu a queima de taxa pelo EIP 1559, e o Ethereum voltou a ficar inflacionário. Então esse número eu estou observando assim semanalmente para acompanhar. Desde que a mudança líquida, ou seja, a diferença entre o que está sendo minerado e o que está sendo queimado, voltou a ficar acima de 0%, né, que foi aqui em abril, 22 de abril, logo depois da atualização do Duncan, a gente estabilizou, né? Então assim, isso não está também, chegou a aumentar, depois caiu de novo, então assim, esse número está estável. Então isso não me preocupa muito não. Mesmo que a gente tenha uma inflação positiva, né, essa inflação hoje é de 0,48%, mais ou menos igual ao do Bitcoin. O do Bitcoin hoje acho que está em 0,5%, sei lá, por aí. Então está igual do Bitcoin e está mantendo-se estável. Então acho que com os ETFs de Ether sendo liberados para negociação, com certeza a demanda vai aumentar, as taxas vão aumentar, ou seja, isso aqui vai voltar a ficar deflacionário de novo, e aí a gente vai ver. Mas esse número mantendo-se estável também em 0,4 é uma inflação muito boa, muito menor do que a maioria das moedas que tem no mercado. Então mesmo voltando a ser inflacionário, muita gente, agora o Ethereum perdeu, né? Perdeu o conceito de sound money, beleza, perdeu durante 2 meses, né? Então vamos ver se isso vai se manter, mas mantendo-se estável em 0,4, eu acho totalmente ok esse número. Então, para encerrar o on-chain aí com esse dado aí que influencia diretamente na dinâmica do ativo, né? Na dinâmica monetária do ativo, espero que esse número volte a ficar deflacionário com o aumento da demanda por Ether aí nos próximos meses, principalmente com ETF. Beleza, pessoal?